Escondido entre as paisagens serranas de Trás-os-Montes, o Castro do Pópulo guarda segredos com milhares de anos. Entre muralhas invulgares e vestígios esquecidos, este local pode conter pistas sobre os povos antigos que habitaram esta região e as suas técnicas de construção únicas na Península Ibérica. Mas por que é que quase nada se sabe sobre ele? E que mistérios esconde a sua rara muralha de aparelho poligonal? Venha conosco à descoberta de Portugal. Clique em gosto, subscreva e deixe o seu comentário. O seu apoio e opinião são muito importantes para nós. Obrigado. Situado na freguesia de Pópulo, no concelho de Alijó, distrito de Vila Real, o Castro do Pópulo, também conhecido como Castelo de São Marcos ou Castro da Touca Rota, ergue-se a cerca de 720 metros de altitude, numa elevação sobranceira aos ribeiros de Sabrosa e Vale de Cunho. A sua posição dominante sobre o vale permitia-lhe controlar as vias naturais de comunicação e os territórios agrícolas circundantes, essenciais para a sobrevivência da comunidade que o habitava. A proximidade de cursos de água e a riqueza dos solos da região favorecem a agricultura e a criação de gado, atividades fundamentais para a economia destas populações, tanto no passado distante como na atualidade. Historicamente, este sítio foi referido em documentos antigos, como na Memória Paroquial de 1758, na qual o pároco local, Gonçalo Domingos, descreveu a freguesia do Pópulo como sendo situada numa campina alta e áspera, ficando-lhe um levantado monte de fragas ao sudoeste e outro ao nascente, ambos fortificados pelos povos pré- e proto-históricos, especialmente o segundo, chamado antigamente de Castelo de São Marcos. O mesmo autor indica que junto a este castro existia a remotíssima ermida de Santa Maria do Pópulo, o mais antigo templo, certamente, dos povos cristãos que aqui estacionaram, referindo-se à capela que hoje é mais conhecida como o Santuário de Nossa Senhora da Boa Morte. Se a proximidade em relação à localidade do Pópulo e a presença de uma pequena capela dedicada a São Marcos no interior da sua área muralhada explicam de forma evidente duas das designações pelas quais este castro é conhecido, o nome Touca Rota mantém-se envolto em dúvidas. A região de Trás-os-Montes é pródiga em lendas ligadas às Mouras Encantadas, frequentemente associadas pela tradição aos locais arqueológicos antigos, cuja origem e autoria extremamente remota tinha sido esquecida pelo povo, sendo então associada ao tempo dos mouros. Seria o nome Castro da Touca Rota fruto de uma tradição oral esquecida que associava estas ruínas a uma figura feminina cuja touca, que seria um véu ou cobertura para a cabeça, tinha sido rompida? Ou referir-se-á o nome ao local onde se implanta o castro, lembrando, talvez, um momento no passado distante em que foi conquistado e eventualmente destruído por um exército invasor, quedando-se sobre a cabeça do monte como uma touca rota? Tudo isto é pura especulação, pois muito provavelmente, e face à ausência de fontes escritas, jamais saberemos com certeza. Certa é a importância religiosa que este local adquiriu ao longo dos séculos, comprovada pela pequena Capela de São Marcos, mas principalmente pela Capela de Nossa Senhora da Boa Morte, que está no centro de um importante culto e romaria que ocorre anualmente no primeiro domingo do mês de setembro. Esta capela, cuja edificação remonta ao século XVII, apresenta uma galilé que protege o espaço adjacente ao seu portal principal. O seu magnífico interior é profusamente pintado e decorado com talha dourada e polícroma. Sobressai o teto da nave, ornamentado no século XVIII com motivos rococó, representando anjos e filacteras relativas às litanias da Virgem, da autoria de Bartolomeu de Mesquita, e o teto em caixotões da Capela-Mor, com pinturas que retratam cenas da vida de Cristo e da Virgem.
A paisagem onde se implanta o Castro do Popolo é fragmentada, mas interligada por rotas naturais e estradas antigas, revelando um território com forte dinamismo desde a proto-história até à antiguidade clássica. Embora nunca tenha sido alvo de escavações arqueológicas sistemáticas, a análise dos vestígios superficiais e a comparação com outros castros da região permitem inferir que este castro terá tido uma ocupação prolongada desde a Idade do Ferro até ao período romano. Sugere-se que a sua fundação deverá remontar ao século IV ou III a.C., mas tal datação é puramente especulativa, já que as origens deste assentamento poderão ser mais remotas. Exemplo disso é o Castro ou Crasto de Palheiros, situado a escassos quilómetros, mas já no concelho de Mursa, que apresenta vestígios de ocupação humana que vão desde o Calcolítico, ou a Idade do Cobre, no terceiro milénio a.C., até ao final da Idade do Ferro, altura em que terá sido abandonado após a chegada dos romanos. O Castro do Popolo integra-se assim num vasto conjunto de povoados fortificados existentes na região, sendo que só no concelho de Alijó foram identificados quase 2 dezenas de castros até ao momento. O número aumenta se incluirmos os concelhos limítrofes, pintando o retrato de uma região de grande atividade humana desde pelo menos a Idade do Bronze. A cerca de 13 quilómetros a norte do Castro do Popolo situava-se também o complexo mineiro de Três Minas, um dos maiores e mais importantes centros romanos de extração aurífera na Península Ibérica. Observando o traçado das vias romanas que atravessavam a região, seguindo o notável levantamento efetuado por Pedro Soutinho, que pode ser consultado em mais detalhe no link que disponibilizamos na descrição deste vídeo, a rota que ligava Aquae Flaviae, Chaves, a Celurico da Beira passava de norte para sul junto de Três Minas, ocorrendo uma bifurcação em Campo de Jales. Uma das vias seguia rumo ao Douro, passando junto ao Castro do Popolo, do Castro de Valdemir e do Castro de Carlão, povoados fortificados que já existiam antes da romanização, indicando que este percurso já seria utilizado antes da chegada dos romanos. A outra via, a partir de Campo de Jales, prosseguia em direção a Lamares, onde se bifurcava entre um caminho mais para este, que seguia rumo à travessia do Douro no Pinhão ou junto à foz do Rio Tedo, e outro mais para o oeste, com destino à travessia em Covelinhas. Esta última via passava em Panóias, onde se implanta um importante santuário situado a aproximadamente 18 km a sudoeste do Popolo, que constituía um dos maiores recintos sagrados romanizados da região norte de Portugal e ao qual dedicamos anteriormente um vídeo aprofundado para o qual poderá encontrar um link na descrição. A escolha do local e a sua fortificação são indicativas de um período histórico marcado pela necessidade de defesa face a possíveis conflitos intertribais ou incursões externas. Estes castros, ocupados por comunidades agropastoris, desempenhavam um papel fundamental na organização política e económica dos povos da região, funcionando como centros habitacionais e pontos de controle territorial. Integram-se naquela que é designada comumente como cultura castreja, estendendo-se por todo o noroeste da Península Ibérica, abrangendo no atual território de Portugal as regiões do Minho, Douro Litoral e de Trás-os-Montes. Contudo, o conhecimento acumulado ao longo do último século sobre os castros minhotos, correspondentes à zona que podemos considerar como litoral, é vastamente superior ao que existe sobre os povoados fortificados da área transmontana, nos quais poucas escavações foram realizadas e sobre os quais quase nenhum estudos foram publicados. Não será por isso de estranhar que locais como a Citânia de Santa Luzia, em Viana do Castelo, a Citânia de Briteiros, em Guimarães, e a Citânia de Sanfins, em Passos de Ferreira, sejam amplamente conhecidos e tenham, assim, contribuído quase exclusivamente para a formação da ideia generalizada do que era a cultura castreja. Saliente-se também que existem vestígios de estruturas classificadas como castros a sul do Rio Douro, nomeadamente na área dos atuais distritos de Aveiro, Viseu e Guarda.
O termo é também aplicado a estruturas espalhadas pelo país até ao Algarve, designando povoados fortificados de diversos períodos históricos, revelando que o mesmo pouco ou nada esclarece relativamente a quem, quando ou onde estas estruturas foram edificadas. Mesmo se nos focarmos somente na região norte de Portugal, os castros conhecidos apresentam características diferenciadas entre os que se situam no Minho e Douro Litoral e aqueles que se implantam em Trás-os-Montes. No caso dos primeiros, algumas das citâneas apresentam dimensões consideráveis, abrangendo áreas com vários hectares de dimensão e podendo albergar populações na ordem dos milhares de pessoas, sendo a maior conhecida até ao momento a Cividade de Bagunte, em Vila do Conde, com uns impressionantes 50 hectares. Nestas comunidades, o padrão arquitetónico mais comum eram os edifícios com planta circular ou oval, agrupadas em conjuntos ou bairros bem organizados. Já os castros de Trás-os-Montes apresentam-se mais dispersos e menos urbanizados, possuindo uma dimensão bastante menor do que as citâneas minhotas. Poderiam estar organizados em redor de unidades familiares ou tribais. Apresentam edifícios com plantas diversas que vão do circular ao retangular, estes últimos em períodos já mais tardios. Ao contrário do que se verifica em muitos castros no atual Minho e Douro Litoral, os seus congêneres transmontanos apresentam poucos sinais de uma forte romanização, sugerindo uma maior resistência à integração ou um abandono quase completo após a sua conquista pelas forças romanas. Estas diferenças podem ser explicadas por fatores culturais, já que a região minhota ficou sob a profunda influência de Brácara Augusta, atual Braga, um dos principais centros da Hispânia romana. Já a região transmontana era ocupada por múltiplos povos como os Zuelas e os Tamagani, que terão sido alvo de um processo de aculturação menos intenso durante a presença romana. Os fatores geográficos também terão tido uma importância fulcral, já que o Minho apresenta uma paisagem marcada por vales férteis e rios, com um clima mais ameno, que favoreceu naturalmente a formação de povoados de maiores dimensões, com redes de contactos vastas face à sua proximidade em relação ao mar. Já Trás-os-Montes, fruto do seu relevo acidentado e clima rigoroso, muito frio no inverno e muito quente no verão, obrigaria à constituição de povoados mais dispersos e com uma dimensão menor, adaptados a uma economia de subsistência suportada na pastorícia e na agricultura. Deste modo, com a chegada dos romanos, entre os séculos II e I a.C., muitos castros foram então progressivamente abandonados ou integrados na estrutura administrativa e militar do Império. Evidências materiais dessa romanização no Castro do Pópulo incluem numerosos fragmentos de telhas romanas, tegulae, cerâmicas finas como terra sigilata hispânica e até algumas moedas que foram encontradas no local. Estes achados superficiais sugerem que este local manteve alguma ocupação ou, pelo menos, relações comerciais com centros romanizados. A descoberta de uma estela funerária reutilizada na construção de uma casa, situada na aldeia vizinha de Val do Cunho, a cerca de 1 quilómetro do Castro do Pópulo, pode indicar a existência de uma necrópole associada à fortificação proto-histórica, usada ainda durante o período romano. Nessa estela, muito erudida e de difícil leitura, é feita uma consagração aos deuses manes por Rebúrria Flavina, de 40 anos. Após o período romano, não há indícios claros de ocupação permanente no alto do castro. Possivelmente, tal como aconteceu com muitos outros povoados fortificados, a progressiva pacificação da região e a emergência de novos modelos de ocupação do território levaram à sua desertificação e consequente esquecimento. Contudo, a continuidade de uso do local em épocas posteriores é sugerida pela existência da ermida medieval, mencionada nos registros históricos, e posteriormente da capela de Nossa Senhora da Boa Morte, no Supé. Isso indica que o morro manteve um papel no imaginário e na vivência comunitária, possivelmente como castelo lendário ou local sagrado, mesmo depois de deixar de ser habitado como povoado fortificado.
Ao nível da sua estrutura, o Castro do Pópulo tem uma planta adaptada ao relevo montanhoso, algo comum nos povoados fortificados da Idade do Ferro no noroeste peninsular. O traçado das muralhas e a disposição previsível das plataformas habitacionais sugerem um povoado de média dimensão estruturado de forma a aproveitar ao máximo a defesa natural do terreno. A arquitetura interna do castro é difícil de determinar sem escavações, mas, por analogia com outros povoados da região, é provável que incluísse habitações circulares e ovais, bem como possíveis estruturas comunais. A estrutura principal é delimitada por duas linhas de muralhas que protegem o núcleo central do povoado, integrando a penedia natural e cercando o outeiro na sua totalidade. Estas duas cinturas muralhadas formam entre elas um corredor estreito com cerca de 10 metros de largura que funcionaria como uma segunda linha de defesa, dificultando o avanço dos invasores. A muralha interna possui um torreão de planta circular no flanco noroeste, implantado sobre um postigo existente no segundo circuito de muralhas. A partir do flanco noroeste da segunda muralha desenvolve-se ainda uma terceira linha de muralhas. O Castro do Pópulo possui troços de muralha muito bem conservados, alguns com 3 metros de altura. Mas o elemento mais singular deste castro é a sua muralha de aparelho poligonal, uma construção raríssima na Península Ibérica e possivelmente única em Portugal. Esta estrutura, que se destaca pela complexidade do seu aparelho construtivo, é composta por blocos que possuem 5 ou mais ângulos na sua face, por oposição aos silhares que possuem 4 ângulos retos, sem utilização de qualquer tipo de argamassa. A maior parte da cintura de muralhas sobrevivente neste castro apresenta um aparelho construtivo mais próximo do da maioria dos povoados fortificados da região, com blocos de tamanho pequeno ou médio, afeiçoados de forma grosseira para promover a sua sobreposição estável, mas com algum espaço visível entre estes. A diferença entre as duas técnicas construtivas torna-se mais flagrante e evidente quando se faz uma comparação direta, dando até a ideia de que se tratariam de edificações distintas. Noutros segmentos observam-se alguns blocos de maiores dimensões e com formato poligonal, situados na parte inferior da muralha, sobre os quais foram sobrepostos blocos progressivamente mais pequenos, sendo alguns também de perfil poligonal. Este tipo de construção observa-se também noutros povoados fortificados, como no Castro de Santa Luzia, em Viana do Castelo, em que surgem blocos de maior dimensão, aos quais foram sobrepostos blocos mais pequenos e de talhe diferente. Ainda assim, alguns troços de muralha no Pópulo aparentam sugerir a existência de reaproveitamentos de blocos de maior dimensão e talhe poligonal, sobre e entre os quais se erigiu o restante muro com blocos mais pequenos. Este segmento de muralha mostra isso mesmo, existindo blocos de diferentes tamanhos e formatos misturados e sobrepostos ao substrato rochoso do monte. Corresponderão a uma construção contínua ou à sobreposição de reconstruções mais tardias sobre uma base original e mais antiga? Contudo, o segmento de muralha existente do lado noroeste do Castro do Pópulo é totalmente distinto dos restantes, apresentando blocos poligonais de faces interiores planas, promovendo um encaixe notável entre estes. As suas faces exteriores também foram aplanadas, formando uma superfície mais uniforme, aparentando indicar uma intenção estética por parte dos seus construtores. Do lado norte é bem visível a diferença entre a técnica construtiva deste segmento comparativamente ao que lhe foi acrescentado, muito mais simples e comum. Num dos seus setores é também visível uma pequena abertura criada deliberadamente para o escoamento da água acumulada no solo atrás dos blocos, já que esta muralha tinha claramente uma função de suporte ou contenção do terreno situado atrás desta, formando assim uma plataforma elevada. Possui evidentes semelhanças com as técnicas utilizadas noutras partes do mundo mediterrâneo, nomeadamente na arquitetura ciclópica da Grécia micênica, que remonta à Idade do Bronze.
As semelhanças são ainda maiores pela precisão dos encaixes entre os blocos e pelas faces visíveis aplanadas, com os muros poligonais de cidades itálicas como Alatri e Norba, cuja autoria tem gerado múltiplas teorias ao longo do tempo, desde os povos pelágicos com origem na Grécia aos povos latinos da região. Foram também atribuídas aos etruscos e aos romanos, sendo que a maioria das muralhas poligonais da Itália Central, incluindo as de Alatri, Ferentino e Segni, são hoje associadas a povos itálicos pré-romanos como os hernícios e os volscos. Na Península Ibérica encontram-se algumas estruturas vagamente similares em Tarragona e Ampúrias, construções associadas pelos arqueólogos ao período greco-romano, mas a presença de um setor de muralha poligonal num castro com o posicionamento geográfico que tem o do Pópulo levanta questões interessantes sobre possíveis influências externas e sobre a sofisticação tecnológica dos povos que aqui habitaram. Em alguns castros da área do atual Minho e Douro Litoral foram encontrados vestígios que confirmam a existência de trocas comerciais com a área do Mediterrâneo, nomeadamente com os fenícios, os cartagineses e os gregos. Mas os achados de fragmentos de cerâmicas áticas, que seriam um produto de alto estatuto e sinal de prestígio, no Castro de Palheiros, situado bem no interior norte de Portugal e a menos de 10 km em linha reta do Castro do Pópulo, revelam uma cadeia de trocas comerciais muito desenvolvida mesmo antes da chegada dos romanos. Sabemos ainda que esta região foi ponto de passagem e de interação entre diversos povos e culturas ao longo da proto-história, desde a dita celtibérica dos castros do norte de Portugal e da Galiza, como outras do coração da Península Ibérica, como os Astures, os Lusitanos e os Vetões. Exemplo deste último é a existência de esculturas de berrões por todo o território transmontano, cujo exemplar mais popularmente conhecido é a Porca de Mursa, que é hoje orgulhosamente exibida no centro daquela vila. Terão essas redes e interações trazido mais do que apenas objetos físicos, contribuindo também para a transmissão de conhecimentos e informações, nomeadamente ao nível da construção? Mas, se assim fosse, por que é que este setor de muralha poligonal no Castro do Pópulo é um achado único? Resultaria de um desenvolvimento local e independente de tal técnica sem intervenção externa, constituindo assim uma anomalia? Tratar-se-á de um vestígio mais antigo que foi posteriormente incluído no castro durante a Idade do Ferro ou já durante a Romanização, sendo resultante de um período histórico anterior, como a Idade do Bronze? Ou poderá o fluxo de pessoas vindas de outras regiões do Império Romano, incluindo da própria Península Itálica, ter levado à importação isolada de pedreiros e ou engenheiros que dominavam uma técnica construtiva que tem alguns dos seus mais notáveis exemplos naquela região do Mediterrâneo? Por tudo isto, o Castro do Pópulo permanece um enigma, um local de potencial histórico e arqueológico por explorar. A sua muralha poligonal, possivelmente única na Península Ibérica, levanta questões fundamentais sobre as técnicas construtivas e as influências culturais dos povos que habitaram este território antes e depois da chegada dos romanos. A ausência de escavações impede-nos de compreender a verdadeira dimensão da sua importância e o papel que desempenhou na rede de povoamentos da Idade do Ferro e da época romana. A sua singularidade arquitetónica e a sua localização estratégica justificariam uma investigação arqueológica mais aprofundada que pudesse revelar informações essenciais sobre os seus habitantes, a sua organização social e a sua evolução ao longo dos séculos. O estudo deste castro poderia não apenas preencher lacunas na história da região, mas também contribuir para a valorização e preservação do património arqueológico de Trás-os-Montes, garantindo que locais como este não caiam no esquecimento.
Sempre me fascinaram as civilizações que não deixaram explicados os seus símbolos e siglas. Talvez porque pertence a uma época apostada em dizer tudo de si às gerações vindouras num impudor de vaso. E onde presinto vestígio pré-histórico, aí estou eu rente a devanear, rendido e agradecido a um mutismo que, além do mais, é uma homenagem antecipada à nossa imaginação. Do que ela for capaz, serão capazes as pedras alinhadas, os muros ruídos, as inscrições enigmáticas, as dedadas coloridas. Tudo o que testemunham está registado em nós, como herdeiros que somos de todo o passado humano. Muito obrigado por ter vindo conosco à descoberta de Portugal. Se gostou do vídeo, por favor clique em gosto e subscreva o canal para acompanhar as nossas novidades.